Bom, as coisas continuam, aí já por volta de 1600 e pouco, já os números complexos começam a ser manipulados ainda. Não tem nenhuma interpretação geométrica para os números complexos ainda. Mas já, claro, as pessoas estão tentando resolver a equação do quinto grau. Já tem fórmula da equação do terceiro, do quarto, querem resolver do quinto. Mas já começa a haver a conjectura de que todo polinômio de qualquer grau deve ter raízes complexas. As pessoas dizem, bom, não sei como acha, mas que tem que ter, tem. E essas duas questões vão correndo em paralelo. Ainda no século XVII surge uma primeira tentativa de interpretação geométrica dos números complexos, mas não prospera muito. Já há, acho que o Leibniz tenta provar que o teorema é falso. Acho que ele pensou que provou que o teorema era falso. E as coisas continuam. No século XVIII, 1700 e coisa, aí entra o Euler, que trabalha muito com funções de variável complexa. Tem um matemático francês importante chamado D'Alembert, que tenta produzir uma prova de que o teorema é verdadeiro, mas não é uma prova bem aceita, assim. Mas na França o teorema é conhecido como teorema de D'Alembert. E, na verdade, o passo decisivo para uma demonstração, eu diria que não é dado por ninguém que demonstrou, mas dado pelo Euler. Porque o Euler, em 1770 e alguma coisa, ele introduz o número i e propõe representar todo o número complexo na forma x mais yi. Isso ainda não estava estabelecido, né? Não é? Talvez algumas pessoas tivessem isso claro e tal, mas quer dizer que todas as raízes enésimas de números complexos que aparecem, no fim, podem ser expressas em termos de raiz de um número que seria a raiz quadrada de menos 1, sem ter a interpretação geométrica que a gente fez na aula passada, não era tão evidente, mas ele chega a isso. Daí, né, já na virada por volta de 1800, já tem o Argand, o Gauss, um sueco, acho que era sueco, chamado Wessel, propõe representar os números complexos como pontos do plano. E aí a coisa muda de figura, porque você passa a enxergar alguma coisa e ter a possibilidade de uma ideia geométrica de demonstração. E aí o Gauss, aí por volta de 1800, ele, na tese de doutorado dele, faz uma demonstração do teorema, que ainda não estava muito boa, mas ele insiste, dá mais umas duas provas, acho que por volta de 1815, por aí, ele tem uma demonstração já que é bem aceita. Em paralelo, vou contar uma outra história rocambolesca, em paralelo fica a questão de resolver a equação do quinto grau. E na mesma época que o Gauss estava demonstrando o teorema fundamental da álgebra, tem um italiano chamado Ruffini, é o mesmo do algoritmo de divisão de polinômios, né? Ele propõe uma demonstração de que é impossível achar uma fórmula só envolvendo as operações elementares e extração de raízes, ele chama uma resolução por radicais, para a equação do quinto grau. A demonstração dele ainda é meio... não é muito bem aceita, mas logo em seguida o Abel e dá uma demonstração mais clara de que realmente a equação do quinto grau em diante não dá para você ter uma fórmula que resolva qualquer equação. O Abel era um matemático muito brilhante, tão brilhante que, embora não exista o prêmio Nobel de matemática, ele era
norueguês, acho que era norueguês, o Abel, e ele morreu muito jovem, com 27 anos, ele era pobre, e aí tentaram arrumar um emprego para ele e tal, e quando conseguiram, quando chega a notícia, ele tinha acabado de morrer de tuberculose. Hoje, há uns poucos anos, criou-se uma alternativa, uma espécie de prêmio Nobel de matemática, é o prêmio Abel. Fala muito da medalha Fields, mas a medalha Fields é um prêmio para matemáticos até 40 anos, e o prêmio Abel realmente é o prêmio que consagra um matemático no mesmo nível do prêmio Nobel. Talvez até mais acima, porque tem menos, né? E o Abel então tem essa história triste, mas tem um outro matemático chamado Galois, um francês, que ele teve uma ideia brilhante e ele conseguiu uma maneira de explicar, de associar um polinômio, um grupo, de tal maneira que, olhando para esse grupo, você sabe dizer se esse polinômio tem ou não solução por radicais. Porque, tudo bem, você pode ter, né? Tá certo? Se você fizer z elevado à sétima igual a 1, você sabe resolver isso. É do 7º grau, mas sabe resolver. Então, o método, a ideia do Galois explica por que alguns polinômios terão solução por radicais e outros não. E ele fez isso bem cedo, porque ele morreu aos 20 anos num duelo. Então, e o trabalho dele ficou desconhecido, levou uns 15 anos até alguém resgatar lá o trabalho dele e dizer, caralho, o cara fez um negócio. Então, é uma história que tem todos esses desdobramentos. E tem, também vale a pena ressaltar que tem métodos numéricos, porque você resolveu dizer que, bom, a solução é raiz de 3. X ao cubo igual a... X ao quadrado igual a 3. Tudo bem, raiz de 3. Como é que calcula a raiz de 3? Como é que... não é tão simples. Então, tem um método que é o método de Newton, que basicamente ele faz o seguinte, ó, imagina que você tem aqui uma função, tem a solução, está aqui. Aí você chuta uma solução aqui, e usando esse método que eu expliquei de calcular a tangente, você vem pela tangente e diz, ó, tem uma outra aproximação, primeira aproximação aqui, segunda aqui, sobe aqui, tangente, e você, se as condições são favoráveis, rapidamente chega muito perto da solução. Claro que tem situações em que não é tão bom assim. Então, isso aqui, método de Newton, é bem mais útil do que uma fórmula por radicais. Bom, eu queria explicar, a gente vai olhar isso no laboratório, mas queria explicar assim, primeiro, é claro que um polinômio, então vamos discutir como é que se demonstra o teorema. Se você pegar um polinômio de grau ímpar, com coeficientes reais, imagina assim, x7 mais coisas. Então, o que acontece? Sempre posso pegar o termo de maior grau, com coeficiente 1. Em menos infinito, né, quando x é negativo muito grande, x à sétima é muito negativo, né, muito grande, está lá embaixo. Né? Em mais infinito, está aqui em cima. E se você acreditar que esse negócio, o gráfico disso é uma função contínua, vamos dizer, algo que eu desenho aqui no quadro sem tirar o giz do quadro, então eu não consigo passar daqui para lá sem cruzar o eixo do x e achar uma raiz. Então, isso é a demonstração de que todo polinômio a coeficientes reais e grau ímpar tem solução real. Se for de grau par, aí não podemos dizer nada, né? Porque vem daqui, vai para lá, pode descer e subir sem passar por aqui. Bom, como é que é o caso complexo? Então, quais são as ideias? É uma ideia muito parecida, mas o primeiro grande passo
assim como a gente olha um polinômio em R como uma função de R em R, é olhar um polinômio nos complexos como uma função do plano no plano. E aí a gente desenha um plano aqui, outro plano aqui. E, bom, a ideia básica no caso que eu acabei de discutir é o seguinte: se eu tenho uma reta que corta o plano no meio, se um ponto está embaixo da reta, ele não pode passar para cima da reta sem cruzar a reta. Ou se a reta se mover, ou o ponto se move e cruza a reta, ou a reta se move e passa pelo ponto. Aqui é uma ideia muito semelhante. Ó. A ideia é a seguinte: está aqui a origem. Se eu tiver uma curva fechada, se ela se mover aqui, o ponto está fora da curva. Se ela se mover para o ponto ficar dentro da curva, a curva tem que passar pelo ponto. Ou o ponto se move e passa pela curva. Inclusive, a curva não precisa se mover, ela pode até se deformar, desde que ela se mantenha fechada e se mova continuamente, né? Ela pode vir meio rebolando assim e tal, fazendo cheia de ginga, mas não tem erro, né? Pode gingar, ela pode até vir aqui e tal, tentar dar uma enrolada assim e tal, mas enquanto não cruzar o ponto não passa para dentro. Esse passar, como a curva pode ser complicada assim, a gente pode pensar na seguinte coisa: toda curva fechada, olha a origem aqui, tem um número de voltas que ela dá em torno da origem, que pode ser 0, nesses casos, ou, vamos dizer, numa situação assim, a curva veio aqui assim, e embora ela tenha enrolado um bocado, só deu 2 voltas em torno da origem. E a ideia é que esse número de voltas é um número inteiro e ele só pode variar se a curva cruzar a origem. E a outra coisa é que se uma curva se move um pouquinho, esse número não muda. Quer dizer, se ela se mover sem passar pela origem, esse número não muda. Então, é isso. E a nossa demonstração está baseada exatamente nessa ideia. A gente pega, para a gente ter o software que vocês vão ver, o que ele faz é o seguinte: você pega um polinômio, entra com os coeficientes, até grau 10, assim, e aí você olha para cá e pensa essa função daqui a aqui, pensa um círculozinho e vê o raio dele aumentando. E olha para a imagem aqui. Como o círculo é uma curva fechada, um círculo que dá uma volta aqui. Deu uma volta. Como ele é uma curva fechada, a imagem dele aqui é uma curva fechada. A questão é a seguinte, ó, imagina que o nosso polinômio é p de z igual a z elevado a n mais alguma coisa mais a0. Vou botar assim, mais a1z mais a0. É claro que se o a0 for 0, então z igual a 0 é uma raiz, então não estaria procurando raiz. Então vamos considerar o caso em que a0 é diferente de 0. Então o que acontece? O meu círculozinho, quando o raio é 0, ele está aqui. E a imagem dele está em a0. Quando o raio é pequenininho, perto de 0, a curva que está perto de 0 vai perto da imagem de 0, que é o a0. Então eu tenho uma curvinha que começa aqui. E minha estratégia é a seguinte: eu vou fazer esse raio aumentando, então eu tenho sempre uma curva fechada e vou ver essa curva correspondente aqui, a imagem, ver o que vai acontecer com ela. E eu já sei, então, que como a 0 é diferente de 0, ela começa dando 0 voltas em torno da origem. E a minha questão é ficar de olho, passo o filme, fico lá olhando. Se passar, tem uma raiz.
Então, o problema é que, digamos que eu fizesse isso 30 anos atrás, tivesse um computadorzinho meio... Estava começando, 30 anos atrás, estava começando a ter microcomputadores, chamavam na época, não, computador. E aí, pô, esse negócio fosse muito devagar, né, eu ia ficar esperando, podia ser que esperasse, levasse semanas para esse negócio, fazendo as contas, não sei. Eu tenho que ter alguma maneira que me assegure que realmente isso vai acontecer. Será que vai acontecer? Então, a outra observação é a seguinte: isso daqui, né, vou botar mais um termo aqui, né, eu tenho z elevado a n, e eu tenho aqui a n menos 1, z elevado a n menos 1, mais a1z, mais a0. Isso daqui, vou chamar isso aqui de Q de z. Vamos olhar quando z é grande, né? Minha esperança é que quando z for crescendo, esse negócio passe aqui. Bom, o que acontece quando z é grande? Imagina que eu quero manter a minha imagem aqui dentro. Então, eu vou ter que fazer um ajeitamento na escala, de maneira que pega um círculo grande aqui. Então, eu ajeito a escala para o círculo caber aqui dentro, e a imagem dele tem que caber aqui. Bom, qual o tamanho disso, quando z é grande? Ó, esse daqui é z, isso aqui é z vezes z elevado a n menos 1. Z é grande, então isso aqui é uma coisa grande vezes z elevado a n menos 1. O resto aqui, a n menos 1, quando z cresce, fica para trás. E os outros todos ficam para trás. Então, isso aqui, em relação a esse daqui, se o z for muito grande, isso aqui é pequeno. Então, eu vou ver aqui o z elevado a n mais, né, se for muito grande, mesmo z elevado a n vai estar aqui, e mais uma coisinha. Só que o que é o z elevado a n? Eu tenho o círculo aqui de raio R, se o z varia, aqui o z elevado a n varia nesse círculo aqui, que tem raio R elevado a n. Então, eu vou pegar aqui um z, aqui vai estar o z elevado a n, né, em que esse ângulo aqui foi multiplicado por n. Esse ângulo foi multiplicado por n, esse cara foi parar aqui. E tem mais esse Q de z, que é... Vou botar um vetorzinho aqui. Q de z. E esse daqui, então, é o P de z. Aí eu faço esse z variar aqui. Dá uma volta completa. O que acontece? Quando esse cara dá uma volta completa aqui, como o ângulo vai sendo multiplicado por n, quando deu 2π, aqui deu 2π vezes n. Então, o z elevado a n vai dar n voltas aqui. É como se fosse um planeta aqui orbitando em torno da origem. E o P de z, na verdade, é um satélite. Esse aqui está andando e o P de z vai por aqui acompanhando ele. De repente não fecha na primeira, não fecha na segunda, mas no fim ele tem que fechar aqui. E ele vai ter que dar, não só... então eu posso garantir o seguinte, ó, o z elevado a n dá n voltas aqui, embora esteja correndo em cima do mesmo círculo, e o P de z vai dar n voltas também, enquanto o z anda aqui. Então a minha curva começa aqui perto do A0, dando 0 volta em torno da origem, e termina dando n voltas. E se termina dando n voltas, é porque passou pela origem. Provavelmente n vezes. Então eu espero não só uma, mas n raízes, inclusive. Então, o que a gente vai fazer agora é ver isso no computador aqui na sala do lado.
para você ver se você acredita mesmo no que eu estou falando.